Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira com o Mano e também o De Paula. A Gaviões hoje foi lá no CT e teve aquela conversinha com alguns jogadores. E o Mano aí trouxe tudo pra gente nesse vídeo. Também comentou o time do Corinthians que enfrenta o Flamengo domingo. Só a vitória interessa. Liga só, deixa o seu likezão e já comenta o seu palpite pro jogo de domingão. Hoje tá aqui 2-1 pro Corinthians. Se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! Novidades do Corinthians em... Vamos lá, hoje teve aquela visitinha mensal, né? Vocês têm recebido lá. Hoje, né? Geralmente a... Barrachola. Exatamente. Hoje foi organizados lá, estiveram no CT, né? Foram tirar satisfações pela postura na derrota para o esporte, viu, mano? Hoje teve visitinha lá da Gaviões, foi lá. E algumas outras também organizadas estiveram lá e falaram com jogadores, né? Algumas lideranças. As lideranças. Romero. Quais? Maicon. Nossa. Mas ainda bem que tá Hugo Souza, Yuri Alberto e tal. Foram lá trocar uma ideia. E o nosso querido Memphis? O Memphis não tava nem sei onde ele tá. Mano, é Tava liderança? lá. Não, ele não é liderança nenhuma. Aí foram lá trocar aquela ideia, né, mano? Pedindo postura, pedindo respeito, pedindo, né, cara, pra uma entrega maior dentro de campo, né, cara? Eu confesso, sinceramente, que eu não gosto desse tipo de situação, sabe, cara? Tem que ficar indo lá, etc e tal, mas é cultural. Futebol, tem algumas coisas do futebol que são culturais. Eles foram lá, trocaram a ideia. Vamos ver, cara, o Corinthians precisa jogar no Brasileiro, cara. Precisa jogar bem, né, mano? No Brasileiro. Até pra chegar a milhão pra Copa do Brasil, cara. Porque se ficar nessa lenga-lenga no Brasileiro aí, vai ficar preocupado até o final. Aí depois vem Copa do Brasil, tem um adversário forte pela frente. O time tem que jogar bola, cara. Infelizmente, a torcida tá tendo que ir lá, tal. O clima, quando você pensa que vai melhorar, né, mano? O negócio pega, né, cara? Mas, ô, De Paula, vou te falar, cara, nesse ponto eu vou discordar, sabe por quê? Claro. A torcida do Corinthians, ela tá fazendo o que todo mundo dentro do clube deveria fazer e não faz. Vamos lá, primeiro, com relação ao presidente. Temos um presidente hoje banana, porque o mesmo alegou que no encontro da Caixa, ele foi surpreendido pelo fato do Andrés estar lá. Ou seja, se ele é o presidente do Corinthians e ele não queria o Andrés na sala, bastava ele falar, eu sou o presidente, sou eu que vou tocar a conversa, eu que vou tocar a negociação. Esse cara é persona não grata hoje na mesma sala que eu tiver. Porque é um cara que está sendo investigado pelo Ministério Público e um cara que, se Deus quiser, vai ser expulso do quadro associativo do clube. Não fez. Então, primeiro ponto. Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele põe aquele óculos dele e fica assim, ó, com aquela boca caída. Assim. Pô, que mal agradecido, hein? Mal agradecido. A bronca do né? Dorival é assim, ó. O Dorival, ele quando precisa dar uma bronca nos atletas, ele fica, o Michael, tem que correr. Ó, o Romero, sabe, é aquela briga de vô, sabe? O jeito aquela bronca que dele, o avô o jeito costuma dar. dele. É o Então, mas paizão, que tá, mano. Domênico Gato. Então, é esse tipo de comportamento, Não dá. Pedrinho, que muitas Lá não vezes dá, precisa Pedro. realmente mudar. Então, por exemplo, se você tem não, hoje um sistema comprometido que ninguém faz bosta nenhuma, a torcida tem que fazer. Porque pra mim esse elenco, De Paula, escolhe jogo que quer jogar. Isso é fato. Essa derrota do Corinthians aí pro Sport no final de semana, mesmo o Corinthians estando desfalcado, é obrigação do Corinthians ter o seu segundo jogador ou a sua terceira opção do elenco melhor do que o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, a torcida tá fazendo bem em estar indo lá dentro do CT e cobrando o jogador. Eu não tô falando de violência, tô falando de conversar, inclusive realmente mostrar pros caras onde eles estão. Porque a impressão que eu tenho, De Paula, muitas vezes quando eu vejo esse elenco jogando, Sim. é que ganharam 2 Copas do Mundo e estão naquele mês de recesso, tipo um no barco, outro andando de jet ski, o outro passeando de cavalo. A impressão que eu tenho é que virou um resort. Então esses caras, muitas vezes, eles precisam ter alguém que baixe a bolinha deles, e a torcida tá fazendo esse papel, e tem que fazer, pra esses caras começarem a correr. Porque, De Paula, na boa, eu até comentei um tempo atrás, eu falei aí que o Corinthians ele tinha alguns jogos que eram cruciais, inclusive um confronto direto contra o Flamengo, porque eu tava imaginando que o Corinthians poderia pegar um G6. Podia, se tivesse vergonha na cara. Mas, diante do que apresentaram contra o Sport, provaram que não. Inclusive, De Paula, sabe qual foi a última vitória do Corinthians jogando em casa, na Neoquímica Arena? Nem No lembro. Campeonato Brasileiro? Você não lembra? Eu vou Nem te falar, lembro. então. Nossa. Foi em maio contra o Santos. Nossa, em maio, Deus. De Paula, Tá em brincando. maio.
É, o Você tem uma Santos sempre ideia? dando aquela Mas acho que Pega aí. domingo vai dar bom. Não, mas, é mesmo? não, mas tô aí que tá. É só achando pra também. vocês olharem. Maio? É só pra vocês olharem, por exemplo, porque na Copa do Brasil, o Corinthians até ganhou do Atlético Paranaense em casa, enfim. Mas eu tô falando do Campeonato Brasileiro. É. Eu tô falando de um time que venceu o Santos no final de maio, gente. Nossa. Vai pro Então de lá retorno pra cá agora, foi mano. derrotas e empates. Hã? Vai pro retorno agora, Santos e Corinthians, depois da data FIFA. Já é um turno inteiro, Pra velho. você ter uma ideia. Então, pra você ter uma ideia, ô Pedrinho, a campanha do Corinthians, que em determinado momento, dentro da sua própria casa, que já foi o calabouço dos adversários, hoje estão fazendo o Corinthians de otário. Então, De Paula, pra mim é inadmissível, sim, é inadmissível essa postura desse elenco. Esses caras eles precisam ser cobrados pra eles entenderem onde eles estão. Pois não, Samir. Não, é possível time. Você quer falar do assunto ou pode Não, falar não, do não. time? Eu ia dizer, não, só que eu ia entrar nessa, porque o Garro realmente fica de fora. Sim. E o Garro é meio time, né? Sim. O Garro fora contra o Flamengo é meio time. O Charles também está fora, não faz muita falta. Mas- O Carrilho tá fora, que tá se recuperando. E o Memphis, falaram que é dúvida, mas eu, sinceramente falando, acho que ele não vai pro jogo. O departamento médico tá esperto com ele agora. Viu, mano? A informação que a gente tem é que o DM tá de olho lá. Tá meio que, ó, vamos fazer de tudo pra você voltar, pra você não falar que voltou antes, que teve isso, que teve aquilo. Nós estamos monitorando você direitinho, pra depois não ficar alegando, voltei antes, machuquei, demorei, não sei o quê. O departamento médico agora tá fazendo um acompanhamento, eu diria, personalíssimo, mano, com ele pra ver quando é que ele tá realmente em condição de jogar ou não, pra depois não vir alegar, eu machuquei porque me colocaram. O departamento Pra médico tá não ligado falar, agora né? lá. Que nem ele falou que veio antes do Tomara. tempo. Isso. Pô, eu tô vendo aqui, deve ter mudança na zaga, então deve ser Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Angileri deve jogar como terceiro zagueiro. Paciência, né? Aí vem Mateuzinho, Aham. aí Maicon ou Ranielli, um dos dois. Nossa, se ele colocar o Maicon, ele tá louco. Se o Ranieri tiver em condição, pelo amor de Deus, tem que jogar o Ranieri. José Martínez, É. Breno Bidon e Matheus Bidu. É isso, né? Na frente, Guinegão ou Vitinho É. e Yuri Alberto. Acho que vai o Guinegão. Ah, não, é porque ele vai fazer o gol. Eu acho que vai o Guinegão. E mais uma vez, né, mano? Breno Bidon na armação, né, cara? Assim, é pouco, né? Mas é o que nós temos, né? Boa. Hoje, infelizmente, De Paulo, até pelo fato... O Dorival, eu acho que ele não gostaria de estar usando esses três zagueiros. É que se ele não colocar esses três zagueiros aí, Nós a situação tamo do morto. Corinthians tende a piorar. Então ele acaba optando aí por ter três zagueiros e tentar congestionar um pouco mais o meio campo. Mas esses jogadores, eles precisam ter um pouco mais de personalidade, De Paula. Chamar um pouco mais o jogo. O Bidon na partida aí contra o Sport mesmo aí, por mais que ele tenha finalizado uma bola na trave ali, mas é um cara que olha pro lado e toca pra trás, sabe? Tipo, não é um cara progressivo. Eu sei que em determinado momento o Bidon pode fazer uma partida boa aqui ou ali, e aí as pessoas vai, fala do Bidon agora. Mas pega as oportunidades que esse moleque já teve e que ele não correspondeu. Nunca correspondeu. Ô, mano. Eu vou valorizar, De Paula, quando os caras aí que vêm da base tiverem, por exemplo, a personalidade que teve o Arana, a personalidade que teve o Murilo zagueiro, a personalidade que teve o Malcom quando ele foi vendido, o próprio Guinegão que tá aproveitando as oportunidades que ele tem tido. Eu não vou ficar pagando pau porque veio da base. Pra mim, se vier da base e for ruim, eu vou falar. Pra mim, o Doné era ruim, Léo Maná era ruim, o Bidon tá provando que é um jogador comum. Ô, mano, sabe? Eu vou falar quando é bom. O Diga. Breno Bidon, rapidamente, até pra entrar no assunto, o Breno Bidon é um típico jogador que o Corinthians tem que vender. Vender logo. Sim. Não pode deixar ficar mais velho. Porque se deixar ficar mais velho, não vende mais. Vai ficar lá, né? Vai ficar lá Falou e em não vender vai dar logo aqui, ó. certo. Tem Aí vai ter que emprestar pra alguém. Tem que vender, porque acredite se quiser, mano, o Breno Bidon tem mercado, cara. Tem mercado lá fora, sim. Sabe? Viu, De Paula? Tem mercado lá fora. Então, mano, pra mim, tem que vender logo. Arruma logo e vende. Ô, De Paula, até inclusive, eu vou citar um exemplo, você vai até se lembrar. Quando o Corinthians contratou o Yuri Alberto e deu lá 3 moleque pro Zenit, Duqueiroz. desceram o Paula também. Não, era Duqueiroz, Mantuan e Robert Renan. É. Aí porque tá dando 3 promessas, não sei o quê. Olha as promessas aí que viraram. Vocês estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira, O velho. De Paula, Esse mano. Duqueiroz aí, velho, vive rodando pra lá e pra cá, Acho que não ele acerta tava no lugar nenhum. esporte. Tá no tá no Tá no esporte. esporte. Ele passou pelo Grêmio, não ficou, foi pro esporte, tá lá e não O joga Robert também. Renan foi parar no Vasco. Tá no Vasco. Pois é, o Robert Renan foi pro Inter lá, quis bater um pênalti de cavadinha lá, não foi ele que quis bater foi um pênalti ele de mesmo, cavadinha? contra o Tá no Juventude. Vasco. Expulsaram ele de lá. E é bom vocês venderem E o logo, próprio viu, Mantuan, mano? que também não joga lá, mano. É bom vender logo hoje, rapidamente. Hoje, no tempo de jogo, a gente recebeu a participação do advogado João Henrique Chiminazo, que é especialista em direito desportivo.
esclareceu várias dúvidas sobre o transfer ban. Então quem não assistiu vale até a pena entrar para ver, que é bem interessante. Ele falou tudo sobre o transfer ban e a próxima sanção realmente é a perda de 6 pontos. Pode ser 3, pode ser menos. Não, ele falou que são 6 pontos, já parte de 6 pontos a perda de pontuação. Mas e pro ano que vem seria, não, né, Danilo? não. Pra esse A gente ano? questionou isso pra ele. o Cruzeiro e ele foi- falou que é no campeonato vigente. Eu agradeço. Então, se for esse ano ainda, é no Brasileirão Olha, que o se Corinthians cair, perderia 6 aí pontos. Vai capaz pra de boca cair, do hein? Z4, hein? E aí, eu acho que o Opa, Matias opa, hein? Rojas, né, tem 45 dias aí o Corinthians pra acertar essa dívida do Matias Rojas, se eu não me engano. Ai. E aí o Ranieri ainda Cheiro, ó. perguntou, mas dá pra pagar mais barata antes? Né, sei lá, tem uma de 40 milhões, a de 5 milhões, ele falou, não, tem que pagar que tá na vigente. Corinthians Na vai ter que ordem. mexer naqueles títulos da dívida pública lá, do que Tesouro se lá, e mexer resgatar, mesmo. mano. Resgatar aquela aplicação de 20 Como é que anos tá lá aqui? e pegar e já usar pra pagar, mano. Senão tá ferrado. É, Mas, ô Danilão, é que tem pontos. duas que estão vigentes, entendeu? É. Tem duas que estão vigentes. Tem Ó. o lance do Rojas e do Santos Laguna. Se você fizer um acordo com alguma das partes ali e houver um protocolo na FIFA, eles protocolarem que foi feito o acordo, automaticamente retira-se o transfer ban. Aí a dívida volta a estar entre as partes. Mas tem que estar protocolado esse acordo na FIFA. Se tirar 6, vai a 23. 17º. Tá na boca ali. Fica na boca. 16º. 16º. Na porta da zona. Quem Um tá ponto. hoje na porta é o Atlético Mineiro com 25. Vitória tem 22 que cairia. Eles ficam com 1 ponto apenas à frente nós estamos da falando, zona. Dodô. E o Santos 26. E fica o Santos com 26, com jogo a menos ainda. Exatamente. E nós estamos O jogo o comentando, Corinthians já fez todos os jogos. porque a né? gente sabe como funciona o Corinthians, né? Deixa pra última hora, vai empurrando, não vai. Não vai Pra dar saber. emoção é legal. Pra dar Dar emoção. né? emoção é legal. Mas vou te é falar, legal. no último Mas vou te dia, falar. né? Cara, vai ser legal essa Aí no- emoçãozinha. Ô, Domênico, aí. mas vou te falar. Vai ser legal. O mais legal de tudo vai ser presenciar Seu Bento, Domênico Gato, mano, torcendo pra nós domingo. Nossa, vai ser. Muito Clássico obrigado. das Podem penas, hein? vir. Verdade. Podem Clássico vir. das penas. Podem vir Você, conosco. Domênico Gato. Podem vir Verdade. conosco. Você vai Podem torcer vir. pro Corinthians, Vão torcer pra Domênico? nós, mano. Eu estou torcendo sempre pro Flamengo perder. Sempre. Olha lá, olha lá. E outra. Mas pro Flamengo Só que tem um detalhe, eles não falaram isso. Esses trouxa Tô contigo, De vão Paula. lutar por nós. É diferente. Eles estão querendo inverter. Não é isso, não. Esses trouxa, Jogar Danilão, por nós. eles vão jogar por nós, cara. Que Pode lindo. vir, pode vir, seu Eles vão Bento. falar assim: aqui é Senhor é Palmeiras, bem-vindo. nós vamos ganhar pelo Palmeiras. O Domênico sabe. Porque a torcida dele já cantou lá. Agora, Já cantou o lá. Domênico sabe. Você sabia dessa, não? Tem. Teve uma semifinal aqui. Sim, claro. O Gritaram Domênico Palmeiras, sabe. Palmeiras. Seu Bento, Sabia, Pedrinho? O senhor Qual, ainda qual? não teve o prazer. Torcedor desses caras O seu aí. Bento, o senhor mesmo. ainda não teve o prazer, mas você é meu convidado. Ah. Domênico já teve o prazer. Foi a Neoquímica Arena, foi muito bem recebido. Muito bem, Muito claro bem que foi. recebido. Fui. Eu fui um bom anfitrião. Foi. Com Vossa Senhoria. Mas quando o senhor vai lá Vamos também, ou Claro. não? Então pode vir pra nós. A pode vir torcida pra é nós boa. mesmo? Que pode Não, vir pode pra torcer pra nós, é bem-vindo. Pode vir. Não, o senhor pode não vai vir. inverter o jogo. Pode vir, pode vir. Vocês vão jogar. De Paula, vão Você- gritar timão Eu fico imaginando. Ô, seu Bento. Seu Bento e o Domênico fazendo Você porra pra fora na imagina, hora do gol. você imagina essa situação. O campeonato termina com 3 pontos de diferença do Flamengo. É a vitória desses Não. trouxas que deram pra Aí- nós. aí o Domênico O campeonato, sabia que responde. eles vão dar Pô, pra nós o pô, campeonato. ô, seu Isso é Bento, verdade. aí o Eles seu Bento- eles ficam com esse papinho aí. Na verdade, o torcedor do Corinthians gostaria de perder esse jogo. Seu Bento. Vai por mim, vai por mim. Seu Bento, faz É que eles não têm coragem de falar. Mas esse jogo eles falam assim: a gente podia perder esse aí porque não precisa. Seu Bento, Essa segunda é voz. verdade, Segu- essa Sendo é a segunda verdade. voz, hein? Poropopó, pó, 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 pó. Segunda voz, velho. Poropopó, pó. Mas, ô. É isso só? Tá bom, tá Não, bom. não, Tá bom, chega, tá bom, chega, tá bom, chega, tá bom. chega. Esgotamos o assunto. Sobre a invasão, até a gravação desse blend, né, não vazou uma informação de nenhum repórter, de ninguém, em relação ao que aconteceu lá dentro. Nós vamos trazer mais detalhes exclusivos no Café da Fiel. Por isso que é importante que você assista o Café da Fiel hoje às 19 horas ao vivo. 19h10 eu entro ao vivo, tá? Para falar tudo que aconteceu lá dentro do CT Joaquim Grava. Posso adiantar para vocês algumas coisas, né? Os jogadores iam ser cobrados no geral, Fabinho Soldado ia ser cobrado, todos iam estar reunidos para ouvir ali as lideranças, né, dos Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e do Pavilhão 9, que entraram ali, né, para conversar com os jogadores, não invadiram, né, foi algo que foi consensual, né, enfim, para eles poderem entrar ali. E aí, no que eu sei é que ia ter uma cobrança geral e que a torcida ia tomar muito cuidado, preste atenção nisso, hein, para não dar brecha para alguns jogadores que querem, às vezes, dar no pé
e culparem a torcida. Então, eu acredito que não ia rolar algo tão ríspido, né, ou algo pesado. Claro que a gente nunca quer violência, mas eu estou falando que pode acontecer lá dentro. Então, a torcida, né, com sabedoria, estava atenta para que eles não fossem usados para algum jogador, já que, né, enfim, né, que possa ser chinelo, entre aspas, querer dar no pé se tiver, né? Então eles não queriam dar essa brecha. Mas alguns jogadores, tá, seriam cobrados de forma individual, tá? Mateuzinho, eu sei que eles iam ter uma conversa individual, o Garro, eles iam querer ter uma conversa individual, mas uma conversa na boa, nada, né, de uma pressão muito forte, mas claro que ia ter uma pressãozinha, né? Enfim, alguns jogadores, eles estão, né, atentos, tá? Aliás, eles foram para lá muito pelas informações das baladas, as imagens que vazaram, que vocês já viram, né, do Carrídio, do Héctor Hernandes e também e do Garro, né, no dia seguinte a derrota pro Sport, na festa daquele influenciador. Informação que eu recebi também e que veio por parte da torcida, que teve balada antes do jogo contra o Sport, isso aí deixou eles injuriados, e tinha gente dos Gaviões lá, né, era uma festa de gente de grana, e tinha gente de grana lá dos Gaviões que estavam lá, e viram, né, presenciaram, enfim, e também me passaram que o Héctor Hernandes está quebrando muito, desde que chegou ao clube não para de quebrar, e o quebra-cabeça vai montando. Por quê? Né, porque o Dorival falou, sobre o Héctor eu não tenho nada a dizer, tá com o Fabinho o caso. Se fosse questão técnica, era com ele ia falar, eu tenho a dizer, mas ele deixou com o Fabinho, né, o caso do Héctor Hernandes. Então tá aí informação importante, o Héctor, desde que chegou a São Paulo, tá quebrando bastante na noite, enfim, e já foi advertido lá dentro do Corinthians e também pela torcida agora, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo, vai ter muito mais informação no Café da Fiel, não perca, em 19 horas. Olha só, o Memphis Depay foi poupado das tretas, né, digo, não só do Dorival Júnior, mas também dos BOs fora de campo. Por quê? Uma fonte que eu tenho, né, várias fontes que a gente tem, né, na torcida, me falaram que o Memphis, ele não tem vazado informação, nem imagens dele embaladas. Então não há bronca da torcida com o Memphis em relação a isso, tá? Você pode até não gostar do Memphis, enfim, mas isso é uma verdade. Não vaza informação do Memphis na balada. Ah, mas ele faz na casa dele. Pô, na casa dele cada um faz o que quer. Tem gente que namora com a esposa em casa, tem gente que joga videogame até de manhã em casa. Como que você vai controlar a casa da pessoa? Aí também já é um exagero falar isso, né? Mas o fato só de não ter o Memphis na balada, no dia seguinte que você perde pro Lanterna, enfim, o torcedor já entende que é uma forma de respeito, tá? Então, em relação ao Memphis, não vaza nem imagens, nem informação. E tem corintiano em todo lado, que o pessoal fala, São Paulo é muito grande, igual falaram hoje no Almoço com a Fiel. Aliás, assista o Almoço com a Fiel meio-dia, tá? E hoje o Café da Fiel, 19 horas, vai pegar fogo, hein? Não perca, tá? Porque nós vamos trazer as informações aí da visita da torcida, o protesto lá no CT Joaquim Grava. Enfim, Memphis poupado, não vai haver pressão nesse sentido. Outra coisa que me falaram é que o Corinthians deve ele, né? Deve bastante, sempre devendo, ele sempre aceitando acordo e nunca tá reclamando também, enfim, em entrevistas que estão devendo grana para ele, tá na dele, tá? E outra que o Memphis também é esperto, né? Tem postado foto assistindo televisão, postado foto fazendo a recuperação, o Memphis também sabe fazer o jogo, tá? Mas enfim, concordo com a torcida, nessa daí eu não tenho nada a dizer em relação a Memphis Depay, porque aqui o certo é certo. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir. Por conta dessas brechas, né, de baladas, falta de concentração e muitas outras coisas, Fabinho Soldado balança mais ainda no Corinthians, tá? Informação que eu recebi é que ele balançou mais depois desse caso da balada agora dos jogadores. E tem mais, tá? E tem mais. Eles pensam em demissão, tá? Mas não querem demitir o Fabinho Soldado por 2 motivos, tá? Por 2 motivos, e eu vou te contar agora para você os motivos porque querem, né, demitir Fabinho Soldado, ou querem demitir, mas não podem agora. Olha só, né? 2 questões importantes, tá? Primeiro, né? Isso eu já falei para vocês, Osmar Stabile não quer assumir uma bronca em caso de eliminação na Copa do Brasil ou o time entrar numa zona de rebaixamento. Se ele demite o Fabinho Soldado agora, tá?
acaba vindo toda a bronca para ele, todo o peso para cima dele, tá? Agora o principal, uma multa que existe, que o Augusto colocou, né, no contrato do Fabinho Soldado, né, uma multa de 2,5 milhões de reais, tá? Se o Corinthians demitir o Fabinho Soldado, ele tem uma multa. Até me surpreendeu, né, porque multa rescisória, né, com o executivo de futebol, ainda mais o Fabinho que vinha do Flamengo, que nem exercia, né, o cargo de executivo, e vem para ter esse novo cargo no Corinthians, né, com baita de um salário, né? O Nicola deu que ele ganha 400 mil e ganhava 35 mil no Flamengo, veio ganhando 250 mil no Corinthians e recebeu um aumento de 400 mil e uma multa de 2,5 milhões. O Corinthians não tem dinheiro para nada. Então, né, muita gente que cobra, por que o Fabinho não saiu? O Fabinho não saiu. Enfim, tem até meu amigo Léo nos chats aí, tá aí agora, né, Léo, uma questão importante, uma multa de 2,5 milhões, com tanto dinheiro, precisando de grana para pagar, não vão fazer isso agora, tá? Informação importante aí para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, começar falando, né, da escalação do Corinthians para o próximo domingo. O técnico Dorival Júnior realizou um treino tático hoje, né? O Corinthians até soltou uma nota falando de alguns pontos específicos, né, táticos que foram abordados pelo Dorival Júnior, sem Memphis Depay, né, que está sendo poupado aí dos trabalhos com bola, porque, né, faz fisioterapia, né, enfim, e tem trabalhado para voltar por conta aí de um edema, né, que ele sofreu, né, na coxa. Agora, sem Memphis Depay, o Corinthians deve ir a campo como, né? Guinegão e Yuri Alberto treinaram, tá? Entre os titulares. Vitinho também foi testado. Só não me passaram se ele foi testado no meio-campo ou no ataque, né? Hoje o clima estava muito quente lá no CT, a gente conseguiu, né, pouca informação, enfim, muita gente, quando vai a torcida organizada, quando as torcidas organizadas vão ao CT, o pessoal fica muito preocupado lá dentro. Então vamos lá, um provável Corinthians com Hugo Souza no gol, tripé de zagueiros, né, o tripézinho, com André Ramalho, Gustavo Henrique e o Anchileri. No meio-campo, tá? Ranielli no meio-campo, José Martínez e Breno Bidon, tá? Aí o Vitinho foi testado, não sei se foi lá na frente ou no meio. Nas alas, Mateuzinho e Bidu, lá na frente, Guinegão e Yuri Alberto. Tem a questão também do Maicon, né? Que não recebi informação se foi testado, mas certamente deve ter, né, sido testado também no treinamento, tá? Então, esse o provável Corinthians para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, de camisa nova, uniforme 3, laranjinha e preto, enfim. Deixa o like, comente aqui embaixo a escalação do Coringão. Bom, aí, Zefel, finalizando aí com o Sami Carvalho, trazendo informações do Corinthians aí, Gaviões hoje à tarde, foi lá ter uma conversinha com esses caras aí, que ficam baladas, né? Problema, né? Porque o Ale da Gaviões não comentou, né? Os caras, pelo menos que a gente sabe, por 2 oportunidades, os caras foram antes do jogo em balada, mano. Contra o São Paulo e contra o Sport. Aí ele falou contra o Sport, né? Que os caras estavam embalados em festa lá, antes da partida contra o Sport. É ridículo, mano. Não dá, mano. Não dá pra citar isso daí, não. Tipo, na folga do cara, tudo bem, né? Mas, véspera de jogo, cara. Aí os caras enchem a cara, jogam de ressaca. O bicho vai pegar, mano. Se não começar a ganhar, e agora tem esse negócio de transfer ban aí, cara. 45 dias, um mês e pouco, lá pro mês 11. Cara, se a gente perder 6 pontos aí, caramba, hein? Vai complicar demais, cara, na moral. Mas é o que ninguém fala, na verdade, o empresário do Rojas, o agente dele, não acionou na FIFA lá o transfer ban. Então a gente tem um, não tem 2. Todo mundo tá achando que tem 2 transfer bans, são um só. É um só. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Corinthians conseguir resolver isso daí. Difícil, hein, cara. O único jeito é um acordo pros caras não acionarem lá. Do Santos Laguna, cara, esses Maristabra aí, pelo amor de Deus, mano. Até agora eu não sei o que ele tá fazendo no Corinthians. Até agora eu não sei, cara. Caiu uma presidência no colo dele. E até agora, sei lá, mano, na moral. Eu não confio em ninguém, mano. Não confio mais em ninguém. Os Maristabra, Fabinho também já tá vacilando aí também. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o seu resultado, seu palpite pro próximo jogo do Corinthians aí, domingão. Vou chutar aqui 2x1, 2 gols do Roberto. E é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até a próxima, tchau. Valeu, é nóis.